Santo Jesus. Talvez você veja aqui pela primeira vez e fale assim: o que está acontecendo, irmão? Eu também não sei. Mas se acostume. Porque quando a presença do Espírito Santo chega, ela muda as coisas de lugar. Ela muda planos, ela muda cronogramas, ela muda estações. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em Ezequiel capítulo 1. Hoje eu falo com você sobre vivendo a palavra. Fala comigo, vivendo a palavra. Mas pastor, a gente não está numa conferência profética? Justamente. Profeta vive a palavra. Acho que você não está entendendo. Eu preciso de pelo menos mais 2 pessoas crente pentecostal comigo aqui nessa manhã, irmão. O que o Senhor vai liberar eu não sei, mas algo diferente está prestes a acontecer nessa manhã. Muita coisa foi liberada ontem. Se você não veio ontem, deixa eu te falar, infelizmente você perdeu a porção de ontem. Como assim, pastor? Existe uma porção diária para cada dia. O ontem já passou, então não perde a porção que Deus tem para você hoje, irmão, em nome de Jesus. Que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos estejam sensíveis, que o seu coração esteja voltado para a palavra do Senhor, para a voz do Senhor nessa manhã, para mim e para você. Hoje eu falo com você sobre vivendo a palavra. E numa conferência profética, primeiro a gente precisa entender o que é profético. A gente precisa entender o que é profecia, a gente precisa entender o que é profeta. Porque talvez você chegou aqui tendo uma perspectiva, carregando coisas do passado, que você acredita que seja o profético, que você acredita que sejam profetas, mas na verdade, quando a gente olha para a palavra, não é bem isso que a Bíblia diz. Tem alguém comigo aqui nessa manhã, irmão? Eu já comecei a pregar. É incrível porque não apenas eu, mas algumas pessoas foram machucadas por esse ministério. Porque infelizmente, pessoas foram usadas, palavras foram liberadas, e você sabe do que eu estou falando, irmão? E ainda assim pessoas continuam fazendo isso. Pastor, mas como então saber se isso é de verdade ou se não é? A testificação para aquilo que nós pregamos e vivemos é a palavra do Senhor. Fala comigo, vivendo a palavra. Por isso que não tem como eu falar de uma conferência profética sem falar da palavra de Deus. Não tem como eu falar de profecia sem falar da palavra, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós. A palavra é o próprio Deus, a palavra é a manifestação do Senhor. Billy Graham fala: quer ouvir ao Senhor, leia a Bíblia. Quer ouvir ao Senhor audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Porque a palavra do Senhor é o próprio Deus falando comigo e com você. Então, irmão, deixa eu te falar algo. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida já está aqui. Não existe uma revelação nova, existe uma revelação daquilo que o Senhor já revelou um dia. Por isso, nessa manhã eu declaro em nome de Jesus que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam realmente atentos, porque o Senhor vai falar com você nessa manhã, irmão. O Senhor vai começar a abrir o teu entendimento para coisas. Ei, em nome de Jesus, já estou profetizando sobre você nessa manhã. O Senhor vai abrir o teu entendimento de escrituras que você carrega e por anos você não viveu. Você apenas carregou escrituras, você carregou sentenças verbais, mas nunca foi uma palavra viva. Mas eu declaro em nome de Jesus, a palavra viva vai começar a gerar frutos na tua vida em nome de Jesus. Porque segundo Paulo em Romanos 1:16 e 17 a palavra fala: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A única coisa que transforma homens e mulheres em ministros de um reino que há de vir, e esse rei está voltando, irmão. Ele vem, saltando pelos montes, ele vem. Não tem como eu falar de uma presença sem falar da palavra, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Despiu-se de toda a sua glória. O unigênito de Deus foi feito primogênito entre os homens. É engraçado porque no tempo de Jesus não existia Novo Testamento, você sabia disso?
Não sei se você lembra disso, mas não existia Novo Testamento no tempo de Jesus. Como assim, pastor? Não existia, irmão, por incrível que pareça, acredita? Mas uma coisa é certa: todas as vezes que você vê Jesus se movendo, falando e tocando pessoas, era o próprio verbo desde a antiguidade, aquele que foi, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o poder de Deus para a salvação. Esse Cristo liberava a própria palavra do Senhor. Você está comigo aqui nessa manhã? Quando Jesus falava, ele recitava a palavra. Quando Jesus ensinava, ele ensinava a palavra. O que o Senhor traz para mim e para você é revelação daquilo que um dia Ele já falou. O que nós temos hoje, e o que diz o apóstolo Pedro, esse Espírito que vocês carregam, que até não se sabia o tempo e as estações que isso aconteceriam. 1 Pedro capítulo 1 vai falar para mim e para você o seguinte: ei, não sabia-se quando isso iria acontecer, mas hoje o que vocês carregam é o que os profetas estudavam e tentavam imaginar como seria. Irmão, o Espírito Santo já desceu em Atos capítulo 2, esse mesmo Espírito habita dentro de mim e de você. Esse Espírito vivifica, ele edifica, ele transforma, ele liberta, ele cura, ele muda estações. Tem alguém comigo aqui nessa manhã, pelo amor de Deus, igreja? Mas esse mesmo Espírito também traz revelação da sua palavra. Você percebe que Jesus não ensina até completar os 30 anos de idade? Por quê, pastor? Pergunta para mim por quê? Porque a palavra fala que quando Jesus é batizado, nós temos o encontro do Pai, do Filho e do Espírito. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. O Espírito então desce sobre o Filho e o Espírito repousa sobre ele. Nós temos Pai, Filho e o Espírito. Irmão, não é coincidência que a partir disso Jesus começa a ensinar. A partir disso Jesus começa a curar. Tem alguém comigo aqui? Só que nós precisamos entender que o Espírito se move por meio da sua palavra, porque isso é o ministério profético. Se você olha no Antigo Testamento, o Senhor levantava homens inspirados pelo Espírito Santo, porque infelizmente eles não tinham o Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo, aonde a presença estava sobre eles, mas não habitava dentro deles. Você está comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? Inspirados pelo Espírito Santo, cheios da palavra, profetizavam, trazendo direcionamento, exortação e consolo. A profecia, eu não sei se você sabe, mas a palavra fala sobre isso. Profecia fala exortação, fala sobre ensino e fala sobre consolo. Irmão, se não serve para edificar, consolar e edificar, joga fora, que não é de Deus. Não, agora você não falou amém, eu vou falar de novo para ver se você entende. Se não edifica, não consolida e não consola, joga fora, porque não é de Deus. Quer saber se uma palavra de Deus é para a sua vida, sim ou não? Está aqui, ó. E o Senhor chama diversos profetas na sua palavra, mas tem um deles que todas as vezes que eu lembro de um profeta, é o primeiro profeta que vem na minha mente. Então, se você está com a sua Bíblia, abre ela em Ezequiel, no capítulo 1. Quem está comigo, diga amém. Eu estava relutando para saber se era essa mensagem que eu ia pregar hoje, mas eu tive certeza. Quando eu entrei lá no quarto de intercessão, fala comigo lá no quarto de intercessão. Sabe por quê, irmão? Fala comigo, por quê, pastor? Porque é no secreto que Deus começa a revelar aquilo que Ele precisa ministrar através da sua vida. Acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Se hoje o Senhor abrisse a porta do seu quarto, se hoje o Senhor arrancasse o telhado do seu quarto, o que as pessoas veriam? Qual é o relacionamento que você mostraria? Irmão, eu não sei você, mas o que o Senhor tem falado comigo muito nos últimos dias: ei, deixa aquilo que você faz no secreto e começa a trazer para fora. Deixa eu abrir a porta do teu quarto para que as pessoas possam ver da presença que você experimenta. Ei, não tem como você ser usado no profético, não tem como você ser usado como boca de Deus se você não carrega a presença. Eu sei que isso é forte, irmão, talvez você veja aqui buscar uma outra palavra, mas a porção de hoje era essa. Se o Senhor abrisse a porta do meu e do seu quarto, o que as pessoas veriam? A glória de Deus? Eu espero que sim. Intimidade com o Senhor? Eu espero que sim, porque essa deveria ser a nossa resposta. Porque quando nós vemos um Cristo que se fez homem e habitou entre nós, o lugar onde Ele constantemente estava era no secreto, buscando intimidade com o Pai, revelação e direção para aquilo que Ele deveria fazer. Por isso, quando eu falo com você sobre uma conferência profética, o que eu quero trazer para você hoje é clareza da palavra do Senhor para aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Quem quer entender isso aqui nessa manhã, diga amém.
Se a gente pega em Ezequiel capítulo 1, eu prometo que eu vou ser breve. Eu prometo que eu vou ser breve. Agora o que o Espírito Santo vai fazer já não é responsabilidade minha. Em Ezequiel capítulo 1, a palavra fala que era o quinto dia do quarto mês, do 30º ano. Meu Deus, pastor, já me perdi. Não se prende a data não, vem comigo. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do quarto mês. A palavra do Senhor, fala comigo, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre mim. A palavra fala: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. É profético, posso ouvir um amém aqui? Você não entendeu não? Aleluia, vem comigo. Uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. A palavra fala para mim e para você, e no meio do fogo haviam 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha a forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de bezerro que reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Verso 10. Quanto à aparência dos seus rostos, eram 4 rostos. Tinham 4 rostos: de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi, e do lado esquerdo tinha um rosto de águia. Meu Deus, pastor, está ficando meio estranho, irmão. Não sei se você já leu o livro de Ezequiel. Se você não leu, você não está entendendo nada. Mas aqui está um grande ponto que eu e você precisamos entender. Aquilo que o Senhor quer fazer não depende da minha e da sua consciência, da minha e da sua compreensão para que Ele possa fazer. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. A palavra fala para mim e para você em Romanos 2, a partir do verso 1, mas principalmente no verso 2 ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não são 3 vontades, é uma só. É uma vontade que é boa, é uma vontade que é perfeita, e é uma vontade que ela é agradável. Pois bem, essa é a vontade do Senhor. Mas algo que o texto começa dizendo, ele fala assim: ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Em outras versões fala: não se amoldem aos padrões deste mundo. Irmão, não tem como você esperar que Deus faça algo sobrenatural na sua vida, passando pelo crivo da sua intelectualidade. Não tem como você achar que Deus vai fazer um sobrenatural se você precisa entender. Se você precisa entender, fique tranquilo que Deus não vai fazer. Glória a Deus, eu não escutei um amém. É isso mesmo que eu vim pregar hoje. Se você precisa entender o que Deus vai fazer, então você não precisa que Deus haja de maneira sobrenatural. Porque o sobrenatural, a própria palavra já diz, sobre o natural. Quando nós cremos no que a palavra fala, eu não sei você, irmão, mas eu começo a imaginar isso, a minha mente já começa a dar um nó. Eu tento imaginar esses seres, e eu falo de criações de Deus, nem estamos falando do próprio Deus ainda. Quem está comigo diga amém. Que revelam a glória e o poder do Senhor de maneira assustosa, assombrosa, assustadora. Olha o que a palavra fala, irmão. Cada um deles, irmão, isso aqui é muito forte, pelo amor de Deus. Eu vou pular para você poder entender, é muita coisa. Lê na sua casa. Olha o que a palavra fala. Vamos aqui já, verso 22. Acima das cabeças dos seres viventes, já vamos lá para cima. Acima da cabeça dos seres viventes estava o que parecia uma abóbora, reluzente como um gelo e impressionante. Debaixo dela cada ser vivente estendia as suas asas. Ao que lhe estava mais próximo, e com as outras asas cobriam o seu corpo. Ouviu o ruído de suas asas quando voavam, parecia um ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso, aleluia, era um ruído estrondoso como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Verso 25. Então veio a voz da abóbora sobre as suas cabeças, enquanto eles estavam com as asas fechadas. Acima da abóbora, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, bem no alto.
Sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima, irmão, eu estou falando agora do nosso Deus, quem está comigo diga amém. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheio de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência de um arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor do seu rosto. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Eu vou falar de novo, a gente vai ler junto, né? Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. E então eu te pergunto, irmão, você está certo que você quer ver a glória de Deus? Diante de uma revelação como essa, sendo essa a glória de Deus, algo que te leva para fora do seu entendimento, algo que pode te assustar, algo que foge do seu controle, algo que é sobrenatural. Hoje eu te pergunto mais uma vez, você tem certeza que você quer ser tocado pela glória de Deus? Eu estou falando de um jovem que tinha aproximadamente 30 anos, ele tinha idade para ser sacerdote, de 25 a 30 anos, muitos teólogos vão falar que ele tinha 30 anos, e aí talvez você fale assim, não, então Deus chama pessoas, na verdade quando Deus chama profetas, Ele chama pessoas que mereçam esse lugar, pessoas que tenham algo de diferente. Deixa eu falar para você, eu estou falando de um escravo exilado na beira do rio, mas que a glória do Senhor o encontrou com um propósito. Fala comigo, um propósito. Momentos proféticos de ativação, palavras proféticas só servem para algo, irmão: te ativar para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para você. Quando a palavra do Senhor encontra Ezequiel na beira do rio Quebar, eu não sei se você se imagina assim, mas eu imagino, irmão, que talvez, não sei nem o que eu faria, que às vezes acontece um negócio que fica assim, ó. Essa glória aparece de maneira tão sobrenatural. Ezequiel é tocado por essa glória. Olha o que a palavra fala agora a partir do final desse verso, e o capítulo 2, quando vi, prostrei-me com o rosto em chão, em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Em outras versões vai falar que ele cai ao chão como se estivesse morto. Ele me disse: filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi o que ele me falava. Irmão, você tem noção do que ele está falando? O Espírito entra em Ezequiel, o coloca de pé e fala assim: filho, agora eu vou falar com você. Irmão, existem realidades que o Senhor vai começar a falar comigo, que o Senhor vai começar a falar com você, que você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que você possa entender a palavra, a mensagem liberada dos céus sobre nós. Elagoinha, Nova York, eu estou liberando agora palavras proféticas. Nós não vamos nos mover sem a presença do Espírito Santo, porque com certeza, sem essa presença, nós não suportaríamos a sua glória. Deus levanta então esse homem, agora tomado pelo Espírito, o coloca de pé e fala assim: agora sou eu quem falo com você, Ezequiel. Irmão, se prepare para Deus falar com você nesses próximos dias. Eu não sei você, mas eu estou com fome e sede dessa presença, irmão. Eu não venho aqui para mais um culto, porque nunca é mais um encontro, nunca é mais um culto quando Ele está na casa, nunca é mais um dia, nunca é mais um encontro com Jesus. Sempre que Ele aparece, Ele nos surpreende. Sempre que o Espírito se manifesta, sinais, maravilhas e prodígios acontecem no meio do seu povo. O que nós precisamos ter é um coração rendido, dizendo: Senhor, toca-me nessa manhã, enche-me da sua presença, Espírito Santo. Nós queremos mais, Senhor. Irmão, Deus começa a falar com esse menino. E sabe o que acontece? Vamos ler a palavra, porque a palavra está pregando nessa manhã, aleluia. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo, quem eu vou enviá-lo, é obstinado e rebelde. Irmão, presta atenção nisso.
Misericórdia, pastor. Está repreendido. Não, me manda para um povo legal que eu vou falar e o povo vai aceitar, irmão. Entende isso em nome de Jesus. Sabe o que você veio fazer nessa cidade? Você veio destronar o império das trevas. Você não veio aqui para fazer amigos, você veio aqui com uma missão. Acho que você não entendeu o que eu estou falando. É claro que no reino de Deus nós temos companheiros de ministério. Eu não estou falando que você vai andar sozinho, porque nós temos uma igreja. A igreja anda em unidade, anda num propósito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não veio aqui a negócios, você não veio aqui para fazer outra coisa. Assim como Jesus fala assim: ei, eu vim aqui para resolver os negócios do meu Pai. Nós estamos aqui nessa cidade, nós estamos aqui nesse tempo, nesse dia, nesse horário, com uma missão. Nessa manhã, o Senhor entrega para você cargos no reino dEle, para que você possa cumprir essa missão. Você é embaixador do reino de Deus. Sabe o que isso representa? Você é um representante de quem Jesus é. Não, acho que você não pegou não. Sabe o que é representar? Você está apresentando alguém. Você está sendo o papel daquele que deveria estar ali. Quando nós entendemos que somos representantes do reino de Deus, e eu olho para a palavra de Deus, não tem como a gente se mover como filho de Deus sem manifestação de poder. Sabe por que ontem nós recebemos muitas palavras? Irmão, já tem mais de um mês que eu estou orando: Deus, não tem como a tua igreja crescer, não tem como o teu povo andar, se o teu poder não estiver conosco. Porque a manifestação do poder é a evidência, é o selo do Espírito Santo para dizer: esse é o meu povo, é esse que eu tenho levantado para fazer o reino dos céus descer sobre essa cidade. Levanta a tua mão bem alto. Por isso eu declaro sobre a tua vida nessa manhã mais o Espírito Santo, dons ministeriais sendo liberados, dons espirituais, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de visão, dom da palavra. Oh Espírito Santo de Deus, nós declaramos: derrama sobre nós nessa manhã o teu poder, derrama sobre nós a tua glória. Nós queremos ser tocados por essa glória, Senhor. E não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória. Declare isso nessa manhã: sua glória. E não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória. Oh Santo, oh Santo Espírito, vem com seu fogo, sopra o seu vento impetuoso, enche esta casa, enche Deus com sua glória. Não temos pressa de... Não temos pressa, não. O Senhor levanta um povo, mas antes disso o Senhor levanta profetas. Acho que você não entendeu, irmão, o que eu estou falando. Para Deus levantar um povo, o Senhor levanta profetas. O que o Senhor está fazendo nesses últimos dias nessa igreja, levantando homens e mulheres, profetas do Senhor, para ser boca dos céus aqui na terra, aonde não apenas vão falar aquilo que acham, não, já deu de líderes religiosos se levantarem para falar aquilo que acham. Nós vamos falar a palavra do Senhor, nós vamos dizer: eis que diz o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Ele me mandou aqui para trazer a palavra dele para você. Você continua lendo lá na sua casa, mas uma das coisas mais incríveis dessa passagem, e eu prometo que daqui a pouco eu acabo. Depois que ele fala que ele vai enviar eles para uma nação rebelde, obstinada, com coração duro. Bom, deixa eu falar algo para você. Existe uma coisa que essa cidade não quer, é uma boa igreja. Acho que você não entendeu isso. Se existe uma coisa que essa cidade não quer, é o reino de Deus sendo estabelecido. Porque quando o pecado toma conta de um povo, o Senhor precisa levar profetas para que possam confrontar esse povo. Então deixa eu te falar, it's not gonna be easy. Vou traduzir para você, tá? Não vai ser fácil.
Mas a gente precisa entender que se você carrega a glória do Senhor, olha o que a palavra fala: você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Continua lendo, irmão, no verso 9. Eu olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nele estava um rolo, que ele desenrolou diante de mim, e em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais, e ele me disse, capítulo 3, verso 1, e ele me disse: filho do homem, coma esse rolo, depois vá falar com a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu do rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou dando a você, encha o seu estômago com ele. E então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Em minha boca era doce como mel. Talvez você chegou aqui até hoje, irmão, sem gostar de ler a Bíblia. Mas quando o Espírito Santo te toma, começa a ser doce como mel, porque começa a ter transformação, começa a te confrontar, começa a abrir os seus olhos para aquilo que você não via. Você está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus, Lagoinha? O Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que a palavra dele possa ser ministrada. Eu falo: pastor, mas você está falando do Velho Testamento, então tá bom. Atos, capítulo de número 2, abre aí comigo em nome de Jesus. Eu nem vou falar o que acontece no versículo 1, que você já sabe, onde todos estavam reunidos em um só lugar. E de repente houve um som como de um vento impetuoso, e essa presença encheu toda a casa. Eles foram batizados com línguas de fogo, eles foram empoderados, porque o próprio Cristo diz: ei, não saiam de Jerusalém, irmão, existe um tempo, e esse tempo já chegou. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos com o Espírito Santo. A palavra fala então que essa palavra se cumpre, porque o Deus que falou é o Deus que cumpre. Em Atos capítulo 2, verso 1, esse Espírito desce, eles são cheios do Espírito Santo, e eles ficam bêbados dessa presença. Muita coisa acontece, mas eu não tenho tempo para explicar. Vamos passar para onde a gente precisa falar. A palavra fala para mim e para você no verso 14. Então Pedro levantou-se com os 12 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Irmão, deixa eu falar algo para você. Nós vamos às multidões. Nós vamos às multidões. Levanta a tua mão em nome de Jesus, irmão, começa a profetizar sobre essa cidade. Nós damos uma ordem aos 4 cantos dessa cidade. Nós alcançaremos as multidões pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade que está sendo nos dada. Nós avançaremos, nós avançaremos, nós avançaremos e tocaremos essa cidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, irmão, eu nem sabia que eu ia pregar hoje. Ah, irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. Atos 2,14, a palavra fala que então Pedro levantou-se com os 12. Em alta voz dirigiu-se à multidão, os homens da Judeia e todos os que viviam em Jerusalém. Ele disse: deixem explicar isso, porque os outros não vão entender. E aqui eu preciso que você entenda isso. Quem se move pelo Espírito, até um certo ponto não entende, porque anda por obediência. Não, você não entendeu. Talvez Deus já está mandando você fazer coisas que você não está entendendo. Faz você entender mesmo. Começa obedecendo, que ao longo do caminho o Senhor vai começando a revelar para você a sua palavra. O Senhor vai começando a dizer o porquê que Ele está fazendo. No começo muitos vão dizer: é loucura ir para Manhattan, está tudo bem. Depois de um ano a gente vai ver o que o Senhor vai fazer. Muitos estão dizendo: hein, é loucura colocar meninos na frente de uma igreja, está tudo bem, deixa que daqui a pouco o próprio Espírito Santo vai mostrar o que Ele está fazendo. Porque não é sobre mim, irmão, não é sobre você, é sobre essa presença. O que Ele precisa são homens e mulheres disponíveis para que a sua presença possa fluir através de nós. Seja pregando, seja cuidando de pintando uma parede, num welcome, cuidando das crianças. A palavra fala então que esse homem, Pedro e os 12, cheios do Espírito Santo, se levantam e vão em direção às multidões. E
pelos olhos da fé eu já consigo ver, irmão, multidões e multidões e multidões. E multidões e multidões. Deus te usando, irmão, para as multidões. Aí você fala assim, eu, pastor, você. Mas eu era um drogado. Você, irmão. Mas eu era um ladrão. Você, irmão. Cheio do Espírito Santo. Transformado. Carregando a autoridade que só o próprio Deus pode te dar. Mas Deus, e se as pessoas não crerem na minha mensagem? Faça como Jesus. Se não creem naquilo que eu ensino, creem pelo menos nas mesmas obras que eu faço do Pai. Talvez as pessoas possam não crer por aquilo que você fala, mas é inevitável, é inquestionável uma pessoa que começa a manifestar os mesmos frutos que Jesus manifestou, que os disse, tem alguém comigo em nome de Jesus? Irmão, quando as pessoas verem você com a sua vida transformada, com a sua vida como um testemunho vivo, e através da palavra liberada sobre a tua boca, famílias sendo curadas, jovens sendo libertos, crianças sendo ensinadas e cheias do Espírito Santo, casamentos sendo restaurados, é impossível não falar que é Deus. É impossível não falar que é Deus. Pedro fala, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, então deixa eu explicar para vocês. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Tudo que Deus vai fazer, Ele sempre levanta alguém para anunciar aquilo que Ele vai fazer. Irmão, eu não sei você, mas já tem quase 2 anos que a gente está aqui recebendo anúncios daquilo que o Senhor vai fazer. Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que nós vivemos ontem, aquilo que nós temos vivido nos últimos 1 ano e 10 meses, são anúncios daquilo que o Senhor está fazendo. Ele está levantando homens para que eu e você possamos entender. Ei, nós estamos aqui debaixo de uma palavra, debaixo de um direcionamento, e tudo que eu preciso é obedecer. Eu não estou entendendo, mas eu vou continuar fazendo sem entender, porque o mesmo Deus que prometeu, é Ele que vai fazer. Ele abrirá as comportas do céu, o Espírito Santo tomará homens, mulheres, jovens e crianças cheios do Espírito Santo, manifestando esse poder. Ele fala, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é o que já foi liberado sobre nós. Tem muita gente, irmão, que vai chegar na metade do caminho. Eu vi até o Theo falando essa semana, eu achei muito engraçado. Ele falou assim, por que você mudou para Recife? Ele falou assim, você não precisa entender. Eu preciso entender. Eu estou debaixo de obediência. E depois, você vai chegar atrasado. E tem gente que vai chegar atrasado, está tudo bem, irmão. Mas quem obedece nunca chega atrasado. Quem obedece vive a promessa. Quem obedece vive antes mesmo de acontecer. Irmão, quem obedece entende. Ele fala assim, ei, eu estou vivendo antes de se manifestar no natural. O que o Senhor já tem liberado sobre você, você vai começar a experimentar antes mesmo de se manifestar no material. Porque isso é uma promessa, isso é uma palavra. Quando nós entendemos e obedecemos, você acessa antes de ver. Isso é fé, irmão. E ele fala, ei, deixa eu terminar em nome de Jesus, Espírito Santo. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Nós não estamos no centro das nações por acaso, irmão. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu Espírito
sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor está te levantando nesse lugar como profeta. E talvez você fale assim: não, pastor, eu não quero. Paulo fala sobre todos os dons que se deve buscar. Busca o dom de profetizar. Irmão, você não vai profetizar no céu, que é para lá que a gente vai. Eu posso ouvir um amém? Amém? Não vai precisar de profecia no céu. Não vai precisar de profeta no céu. Profetas precisam ser manifestados na terra, aqui e agora. Por isso, nessa manhã, irmão, eu queria te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Hoje eu falo com você sobre viver a palavra, sobre vivendo a palavra. Feche seus olhos nessa manhã. Passeie por aqui, Espírito Santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo. E a Ele a glória. E nações, para sempre, amém. Proclamarão. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Now.